Faz cerca de 20 anos que a globalização se tornou uma palavra-chave para a organização de nossos pensamentos no que respeita ao funcionamento do mundo. A palavra globalização entrou recentemente em nossos discursos e mesmo entre muitos progressistas e esquerdistas do mundo capitalista avançado, palavras mais carregadas politicamente passaram a ter um papel secundário diante de globalização. A globalização pode ser vista como um processo, uma condição ou um tipo específico de projeto político. Aí vem letra A. Identifique uma característica política e uma cultural do processo de globalização. O termo globalização serve para dizer o seguinte: o capitalismo se torna global. O termo globalização ele surge para aludir à vitória do capitalismo, que é quem se torna global, depois do fim principalmente depois do fim da União Soviética, em 1991, e aí, consequentemente, o desmembramento e a crise toda do mundo socialista. Uma característica política, então, que você pode colocar é o neoliberalismo, um braço político desse processo, onde a não intervenção do Estado na economia facilita esses fluxos que vão caracterizar o processo de globalização. Uma outra característica política seria a diminuição do poder do Estado mediante o fortalecimento de organizações internacionais. O que nem sempre é verdade, né? Quando a gente pensa que a gente tem aí a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, quando a gente pensa nesses organismos internacionais, diante de alguns estados, eles se tornam fortes e o poder dos estados acabam, de certa forma, atendendo à força dessas organizações. Agora, quando a gente pensa em outros, isso não é verdade, né? Se a gente for pensar no Iraque, o Iraque não teve direito de decidir sobre o direito de sofrer intervenção ou não sofrer. Ficou decidido que haveria intervenção e ponto. Aliás, o exemplo do Iraque é ótimo para a gente mostrar o que significa enfraquecimento do poder do Estado Nacional, por um lado, e por outro lado, negar essa afirmação, né? Porque, por outro lado, o Conselho de Segurança, que teria que ter a aprovação de todos os membros para fazer a intervenção, acabou não tendo a aprovação de todos e, mesmo assim, houve a intervenção. O que mostra que há uma força maior por trás, que é a força do poder político dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, é um exemplo clássico para a gente mostrar, caracterizar, mostrar uma característica política desse processo de globalização. E quando a gente pensa em uma característica cultural, essa então é mais fácil ainda, né? A gente tem, por um lado, a coisa da formação de uma aldeia global, onde há, de certa forma, uma padronização, né? A coisa de comer em fast food, que é um exemplo americano, a coisa das marcas, das multinacionais, que se tornam muito famosas e cada vez mais utilizadas. E, por outro lado, há um fortalecimento do multiculturalismo. Algumas identidades locais acabam se fortalecendo e aflorando nessa tentativa de formação de uma aldeia global, tá? Então, assim como no caso político a gente tem enfraquecimento do Estado Nacional por um lado e por outro fortalecimento de outros, diante das organizações internacionais que surgem, por outro lado, a nível cultural, a gente pode falar que a gente tem, de certa forma, uma tentativa de homogeneização, né? Me lembro que caiu na UFRJ uma questão que perguntava sobre isso, né? Era mostrando a questão dos Estados Unidos como grande potência dessa globalização. E a questão pedia isso, você citava como resposta os filmes, a música, o jeans, a maneira de se vestir, né? Que a gente acabou copiando de um modelo americano de se viver. Mas, por outro lado, existem algumas identidades locais que acabam fortalecidas nesse processo, resgatando uma coisa que a gente chama de multiculturalismo.